Plano de Estudo Tutorado, terceiro ano, Ensino Fundamental, volume 1, 2021, Geografia. Tema: Atividades extrativistas. Então, nessa semana, na primeira semana, a gente vai rever, o assunto atividades extrativistas e alguns problemas ambientais que essas atividades podem causar. Então, sabemos que as atividades extrativistas são aquelas que retiram um recurso natural para ser transformado ou utilizado na fabricação de um produto que será utilizado pelo homem. Os tipos de extrativismo que conhecemos são: extrativismo vegetal, é a retirada de folhas, frutos, madeira e raízes da natureza. Extrativismo mineral é a retirada de minérios do solo, dos rios e dos mares. E extrativismo animal é a caça e a pesca. Entendemos que a má retirada desses recursos na natureza podem causar impactos ao meio ambiente e ao ser humano. E aí a gente tem, para saber mais, uma sugestão de vídeo que é: quer conhecer como é a vida de quem trabalha com extrativismo? E agora a gente inicia com as atividades do volume 1 do PET do terceiro ano, da primeira semana, PET 2021. Então, vamos para a primeira atividade. Antes da atividade, vamos relembrar um pouquinho sobre extrativismo. Então, o extrativismo mineral, ele é caracterizado pela exploração de recursos minerais do subsolo, como ouro, manganês, diamante, bauxita, minério de ferro, água mineral, petróleo, cobre, cobalto, urânio, prata, entre tantos outros. E depois a gente vem com o extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal, ele consiste na simples extração de produtos vegetais que não foram cultivados pelo homem, como madeira, óleos, frutos, borracha, entre tantos outros. E o extrativismo animal é uma modalidade de extrativismo na qual ocorre a captura de animais como a caça e a pesca. Lembrando que a caça é ilegal no Brasil, exceto para as comunidades indígenas. E a pesca, ela também tem que obedecer algumas regras, como o período de reprodução dos peixes e peso. Então, na número 1, tá assim: observe a imagem que mostra um fruto sendo extraído da natureza e complete o trecho sobre extrativismo com as palavras abaixo. Então, nós temos as palavras, o fruto aí que está sendo extraído, é o coco, E aí a gente tem escrito aí para você completar: natureza, retirar, extrativismo, animais, vegetal e minérios. Então, você vai ler as frases completando de acordo. O é a atividade de, da, materiais como folhas, frutos, e de coletar ou caçar. A imagem acima representa a prática do extrativismo. Então, o extrativismo é a atividade de retirar da natureza materiais como folhas, frutos, minérios e de coletar ou caçar animais. A imagem acima representa a prática do extrativismo vegetal. 2. Preencha a ficha correspondente a cada produto representado nas imagens abaixo. Nome do produto representado. O nome desse produto é lata. Então, você vai escrever aqui lata, elemento extraído da natureza para produzi-lo. Então, para produzir foi preciso usar o alumínio, o ferro ou a madeira. Então, alumínio, você vai fazer um X aqui. A atividade relacionada foi o extrativismo animal, o vegetal ou o extrativismo mineral para produzir a lata, que é o produto aí. Então, extrativismo mineral. Depois a gente tem aí a cadeira. Então, o nome do produto, você vai colocar aqui cadeira. Elemento extraído da natureza para produzi-lo. Foi o alumínio, o ferro ou a madeira? Sim, foi a madeira. Você vai colocar o X aqui. A atividade relacionada é o extrativismo animal, o extrativismo vegetal ou o extrativismo mineral? Extrativismo vegetal. Vamos para o número 3. Leia o trecho abaixo e responda. O impacto da extração de minério. O impacto da extração de minério. O impacto que a extração de minério traz ao ambiente é enorme.
Este tipo de atividade modifica sensivelmente as áreas exploradas, pois dependem da abertura de grandes crateras, alterando o relevo e retirando sua cobertura vegetal. Os resultados são grandes áreas sujeitas a erosões. A poluição hídrica e do solo é outro fator negativo. A mineração faz uso de vários produtos químicos que contaminam o solo quando entram em contato com a terra. Assim, a chuva leva essas substâncias para os rios, além do risco de contaminação de lençóis freáticos. Cabe ressaltar que a mineração acontece para que possamos utilizar diferentes recursos em nosso dia a dia, como usar o chuveiro, ligar uma lâmpada, andar de bicicleta, usar uma garrafinha plástica, entre outros. Dessa forma, nossa ação como consumidores de diferentes produtos interfere na quantidade de recursos minerais que precisam ser extraídos da natureza. Sendo assim, reutilize, repense, recicle, recuse, reduza. Qual proposta você tem para conciliar o extrativismo com a conservação do meio ambiente? Então, você tem esse espaço aqui para você falar, né? O que você tem de proposta para fazer para poder conciliar, já que nós dependemos também do extrativismo. Então, a gente tem exemplos, né, no texto falando que a gente precisa de diferentes recursos no nosso dia a dia. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Usar chuveiro, ligar uma lâmpada, andar de bicicleta, entre outros. Então, você, para conciliar essas ações sem prejudicar, né, o meio ambiente, para a conservação, qual proposta você tem? Então, você vai pensar em casa, direitinho com a sua família, e vai escrever nesse espaço aí a proposta para conciliar extrativismo e meio ambiente, conservação do meio ambiente. E assim a gente encerra a primeira semana de Geografia do PET 1 de 2021 do terceiro ano.